Bom dia ao meu canal, seu canal, nosso canal, o Policial Brasileiro na Flórida. Aqui é o Policial Azevedo, querendo falar com vocês um pouquinho mais sobre esse novo assunto dessa lei da imigração e sobre as pessoas que estão dirigindo com licenças de outros estados. Que eu gravei o vídeo recente explicando que até agora não tinha indicação nenhuma. Eu falei com um sargento, amigo meu, quando eu era trooper, tá? Eu falei com outro trooper, depois falei com o sargento também, que eu estou tentando seguir e encontrar a verdade para vocês. O sargento, eu falei com ele ontem, na parte da manhã, no dia anterior, na parte da manhã, e ele também falou: Fábio, não tem nada, isso aí é as pessoas querendo pôr medo nas pessoas, não tem nada, não tem nada. No finalzinho da tarde, eles receberam a notificação, tá? Foi ontem, eles receberam a notificação. Essa notificação é sobre uma nova, como é que fala? Parte do Florida Statute. Statute é a lei da Flórida, tá? Que tem os códigos da onde a pessoa pode pôr multas ou violações criminais na pessoa, tá? E essa lei, essa parte nova, se vocês quiserem checar no Google, é 322.033, tá? Florida Statute 322.033. Esse statute está falando sobre o fato de dirigir com licença de Connecticut, Hawaii, de Vermont e de Delaware, se não estou enganado. São 4 estados só até agora. Eles falaram que isso pode, outros estados pode sim ser acrescentado. Está explicando isso nas direções que eles estão recebendo. Agora que eles estão começando a receber coisa, essa é a primeira coisa que eles receberam até agora. Ele falou que não tinha recebido nada, tá? O que significa? Essas licenças são especificamente para aqueles estados que autorizaram um imigrante a dirigir, tá? Aqueles estados, por tentar ajudar um imigrante, o que for, autorizou as pessoas conseguir tirar algum tipo de licença. Essa licença ela tem restrições, até a maioria das vezes na parte de cima dela tem alguma lista vermelha falando que não é para identificação federal, que não é para vários tipos de identificação. Então, eles mesmos estão pondo naquele estado: vão te dar licença para dirigir, mas você só pode fazer isso e isso com ela, tá entendendo? Mas nesse caso, dirigir naquele estado. E isso nunca foi um problema, até agora isso está acontecendo, tá? Então, o que pode acontecer? Se o trooper te parar, isso é o trooper, tá? Que é os policiais da rodoviária, os policiais estaduais com carro preto e marrom, se você conhece aqui na Flórida, tá? Se eles pararem você, eles vão ter, de uma forma ou de outra, vai ser determinação deles, tá? Eles podem não fazer nada, só te dar um aviso, mandar você pegar outra pessoa para dirigir, o que for, porque aquela licença na Flórida não é considerada uma licença já com essa lei nova. Eles podem botar uma multa, essa multa você teria que comparecer na corte. Eles não vão poder tomar essa licença de você, tá? Mas você teria que, se eles decidissem te dar uma multa, você vai ter que pegar essa multa, comparecer na corte e explicar por que você está dirigindo com essa licença desse estado. Como eu expliquei, as pessoas têm direito de sair de um estado para o outro, sair e visitar, entendeu? Porque a Flórida mudou essa lei. É a mesma coisa se eu estiver carregando a minha arma e eu não posso carregar minha arma para alguns estados, porque a lei de alguns estados é diferente da Flórida, tá entendendo? Então, exige cautela, sim. Eu te digo que nenhum departamento policial delegacias, né, vão falar, se eles forem entrevistados, vão falar que eles não vão fazer nada. Por quê? Porque se está saindo novas regras estaduais, né, nesse caso, que estão exigindo que aconteça isso, o departamento, com certeza, se for perguntado, vai falar: não, a gente vai seguir a lei. A gente vai seguir a lei. Nosso trabalho é seguir a lei, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, os departamentos aqui do Centro da Flórida até hoje não receberam nenhuma notificação. Esse código 322.033, ele abre uma outra opção de um policial usar esse número para dar esse tipo de multa, tá entendendo? Em qualquer departamento policial na Flórida. Então, essa opção existe, tá? Passou a existir. Então, a minha intenção, gente, olha só.
A minha intenção é sempre trazer informações para vocês que eu posso verificar que sim, está acontecendo, tá? Então, fiquem atentos, eu vou continuar pesquisando mais e mais coisas sobre esse tema. Se você vem de outro estado com essa licença que é especificamente para esse estado que eu estou mencionando, fique alerta, você tem que dirigir, se você opciona dirigir, você vai ter que dirigir com muito cuidado, porque sim, há o risco de separado não, porque você não vai ser parado, olha só, outra coisa, você não vai ser parado porque o policial acha que você tem aquela licença, você tem que ser parado, por quê? Porque teu vidro fumê é muito escuro, porque sua placa está vencida, você não está usando cinto de segurança, você passou um sinal vermelho, você está seguindo alguma pessoa muito perto do outro carro, desculpa meu rádio, você tá a velocidade muito alta, você tá dando ao policial uma razão para te parar. Aí na hora de te parar, ele pediu a licença, ele viu que você tem aquela licença daqueles estados específicos, ele conhece essa lei e ele pode usar essa lei para te pôr uma multa, tá? Ele tem até a opção de levar preso, tá? Mas eu, por experiência própria, digo que só se você tiver muito abusado com o policial for muito radical, que isso aconteceria. Muito, tá? A opção 99% das vezes seria, em piores casos, você ganhar uma multa, eles não podem tirar sua licença, eles nem tem ordem de rebocar o carro, vão te dar a opção de você tentar encontrar alguém que possa vir buscar o carro, o que for, e também de pegar você, porque se ele está decidindo que aquilo não é considerado uma licença, mesmo não podendo tomar a sua licença, porque você tem que comprovar na corte porque você está dirigindo na Flórida com aquela licença, ele pode dar a ordem de você não poder dirigir aquilo ali e você tem que pegar alguma pessoa para vir pegar você e o carro, tá entendendo? É um pouco complicado, eu sei que as pessoas estão com medo, na minha opinião, ainda é tudo muito cedo, as pessoas não podem entrar em pânico, vão seguindo a lei, pode vir outros estados sendo acrescentado nessa lista. Ao mesmo tempo, tem também uma história que, como a Flórida muitas vezes leva outros estados à corte por alguma lei nova de armas ou o que for que seja, é esperado também que esses estados vão processar a Flórida, tá? Eles vão processar a Flórida porque eles vão falar que não é uma coisa constitucional, né? Uma lei constitucional. Então, muita coisa acontecer ainda, é tudo muito novo. Continuo falando que para manter calma, e também é o tema que muitos departamentos ainda não têm ordem nenhuma de como lidar com tudo isso, tá? A gente, como policial, parando um carro, a gente vai lidar com cada caso a caso, a gente vai lidar com muitas formas, olhando, vai ver aquilo como licença e vai deixar embora, dependendo do policial, entendeu? Muitos nem vão saber dessa lei nova, porque as instruções não estão saindo, tá? Então, mas sim tem o risco de pegar um policial que conhece a lei, pôr essa multa, talvez possa vir até querer levar preso, não vejo, que não estou falando, já falei antes, vou repetir, tá? Mas sempre tem os riscos estão começando a aparecer de pouco a pouco sobre essa licença de fora dos estados. Fique atento, se tiver outra opção de alguém que tem uma outra licença, é sempre melhor você fazer da forma correta, que nem a entrevista com o advogado Mubarak que eu fiz umas semanas atrás, ele explicando que um dos temas mais rápidos da pessoa se encontrar em problema imigratório é dirigindo sem carteira, e já que agora eles estão tentando modificar um pouco essa lei de como dirigir com licenças de outro estado, fica mais complicado. Vou falar mais uma coisa. Por agora são esses estados. Então, por exemplo, se você tem uma carteira da Califórnia, de Washington, o que for, esses estados ainda não são considerados dentro dessa lei. Então, o que acontece? Essas carteiras ainda são autorizadas para você dirigir em qualquer lugar. Tá entendendo? Claro que eu expliquei também num vídeo anterior que, por lei, quando você muda para o estado da Flórida, você tem entre 20 a 30 dias. Então, o máximo um mês para você mudar a sua licença que eu falo é carteira, né? O driver's license. Sua carteira, o seu endereço, essas coisas todas. Por lei, o certo é você fazer isso. Só que por razões
temas imigratórios, o que for, muitas vezes a pessoa não tem como fazer isso e mantém um endereço antigo lá do outro estado para manter aquela licença, aquela coisa. Eu entendo tudo isso, já lidei muito com isso, mas ao mesmo tempo, essa parte de você ter que modificar, tá, é uma das coisas que sempre pode vir a ser perguntado. Por que você não mudou o endereço? Porque você já está morando aqui 6 meses, 1 ano, o que for. Por que você não mudou o endereço? A maioria das vezes que eu escutei, as pessoas falam, não, eu tenho uma casa lá também, eu venho aqui, volto lá, o que for, e o policial não tem como provar essas coisas, entendeu? E fica por isso mesmo, porque se a pessoa tem uma casa lá no outro estado e tem uma casa aqui na Flórida, tá entendendo? O que acontece é que não tem nada que a gente possa fazer, você não está quebrando a lei. Então, entenda que os outros estados ainda não foram adicionados nessa lista, eu vou ficar atento sobre esses outros estados sendo acrescionado, né? Sendo adicionado nessa lista e volto com mais informações ao ponto que essa lei for mudando, tá? Muito obrigado pela atenção e pela confiança que vocês estão pondo em mim para tentar trazer essas leis da forma que ela for modificando, tá? Se você não é inscrito no canal, eu peço que por favor se inscreva. Se você não adicionou o sininho, acione o sininho por favor, porque isso vai ajudar você a ser notificado desses vídeos ao ponto que eles forem saindo, e também dê o like para poder espalhar esses vídeos, tá? Muito obrigado.